Ok. Olá, gente, tudo bem? Bom, amigos e amigas estudantes do Paraná, hein? Mando um abraço para vocês. E o que a gente vai ver hoje, né? Notação científica é extremamente importante para os alunos do terceiro ano, do primeiro, do segundo. Mas a gente está revisando agora no terceiro ano porque o conteúdo que a gente vai ver posteriormente, que é carga elétrica, né, trabalham com os números muito pequenininhos ou números muito grandes, e aí precisa realmente de usar a notação científica, tá? E a notação científica, o que ela é? É isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer uma introdução. Precisava ver mais coisas nessa aula, mas vai ficar para as próximas aulas, ok? Então, olha só. Reconhecer a necessidade da notação científica. Para que ela é necessária? Compreender a composição da notação científica, né? Como é que ela é composta? Como é que eu coloco um número em notação científica? E utilizar a notação científica para expor e interpretar informações, ok? Bom, o que é a notação científica? Ela faz parte de um sistema numérico. Você pode usar em qualquer sistema numérico. Porém, o sistema numérico que nós usamos no dia a dia é o decimal. E o sistema decimal é formado por, como diz o nome, por 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número 100, por exemplo, é escrito com 3 algarismos, né? Se repetimos o algarismo 0, mas são 3 algarismos. E já no sistema romano, sistema numérico romano, se usava apenas a letra C, tá? Parece melhor, mas é que o sistema romano não permitia fazer cálculos com tanta eficiência quanto o sistema decimal, ok? Bom, é muito importante você entender as classes do sistema decimal, que são, no caso aqui eu vou mostrar as classes superiores. Então você tem aqui a classe da unidade, que é a classe unitária, onde o valor do algarismo ali nessa classe vale vezes 1. Já um algarismo nessa classe, na dezena, ele não vale vezes 1, ele vale vezes 10. Já aqui vezes 100, vezes 1000. Então o algarismo que tiver na unidade de milhar, ele não vale, por exemplo, o algarismo 3, o algarismo 4, não vale 4, vale 4.000. O algarismo 5 aqui não vale 5, vale 5.000. Né? A gente já vai ver um exemplo prático sobre isso. E essa classe, cada classe tem sua ordem de grandeza. Então aqui é 10 vezes, aqui é 100 vezes, aqui é 1.000 vezes, aqui é 10.000 vezes, assim vai. Observe uma coisa, quero que você preste muita atenção. Que 10 ao quadrado pode ser escrito, que é 100 vezes, né? Pode ser escrito com uma potência de 10. Então 10 ao quadrado. Veja que o expoente da potência vai crescendo à medida que você vai para a esquerda, né? Então quer dizer que algarismos que estiverem mais à esquerda têm maior classe, maior grandeza, ordem de grandeza, ok? E sempre positivo expoente para a esquerda. Já se tiver algarismos que estiverem para a direita, né? No caso aqui a direita da unidade, na unidade você tem ainda vezes 1, mas no décimo, que a gente normalmente usa vírgula para indicar onde é o décimo a uma casa depois da vírgula, nós temos então dividido por 10, ou seja, 10 vezes menor. Aqui 100 vezes menor, aqui 1.000 vezes menor, por isso unidade de milésimo, né? Aqui 1 milhão de vezes menor, que é o milionésimo, ok? Então as classes inferiores estão à direita. Então quanto mais à direita um algarismo, menor, mais inferior a sua classe, menor ordem de grandeza. Então veja que à direita, negativo, ok? E à esquerda, positivo. Tudo bem? Vamos praticar isso para ficar bem claro para a gente, né? Vamos lá. Qual é a ordem de grandeza da classe do algarismo 2 pertencente ao número abaixo? Qual é o número? 107.235. A vírgula sempre é colocado por padrão, né? Na classe da unidade. Então, na direita da unidade. Então, esse 5 está na classe da unidade. Então, normalmente o número está multiplicado vezes 1. A potência 10 aqui aparece vezes 1. Tá? 10 elevado a 0. Por isso, não fica oculta aqui no número. Ok? Então, nós temos o número 107.235 e eu perguntei qual é a classe do algarismo 2. Qual é a ordem da classe? Ok?
Tempo para vocês fazerem. Então, pessoal, olha só. Olha como é fácil. Ó. O 5 é a unidade. A unidade, né, é potência 10 elevado a 0, classe 0, ok? Então, basta você fazer isso aqui, ó. 0, classe da unidade, 1, estou indo para a esquerda, então aumenta positivamente, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0, 1, 2. Quer dizer que a classe do algarismo 2 é 2, ou seja, 10 elevado ao quadrado. Veja, a classe 0 é a classe da unidade, ok? A vírgula normalmente está como padrão na classe da unidade, normalmente. Por isso aqui sempre eu vejo os 10 elevado a 0. E ele não aparece porque 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes qualquer número é neutro. Então por isso ele fica oculto aqui, o número 1. O algarismo 2, então, está na classe 2, 10 elevado ao quadrado. Classe da centena, ok? Mais um para vocês praticarem. Qual é a ordem de grandeza da classe do algarismo 4 pertencente ao número abaixo? 703,245. Tempo para vocês fazerem. Vamos lá. Então, olha só, galera. Você tem aqui, então, o número 703, 245, coloca as classes, olha só, 0 no 3, porque está à esquerda da vírgula, à direita da vírgula indica, o número que está à esquerda da vírgula, a vírgula indica que está naquela classe. Então, aqui a vírgula está na classe da unidade, 0, 1, 2, e para a direita da unidade, expoente negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Veja que a classe do algarismo 4 é menos 2, que é a classe do centésimo, décimo, centésimo, 10 elevado a menos 2, ok? Bom, por que temos que saber notação científica? A notação científica é extremamente importante, não só para artigos científicos, como também para engenharia, porque a gente usa no dia a dia dos manuais, né? Você vai ler o manual de uma máquina, vai ter notação científica lá. Então é o seguinte, gente, a notação científica ela dá uma noção de ordem de grandeza do algarismo principal, né? Então o algarismo principal vai ser a referência para dizer qual é a ordem de grandeza daquele número. Mas às vezes você não quer saber quanto vale o número exato, você quer só ter uma ideia, né? Pensa você como cientista, vai ler um artigo, o que você quer saber do artigo? Se aquele artigo fala do assunto que você quer saber, quais são os principais resultados daquele artigo e no que o artigo justifica a pesquisa, o que a pesquisa foi justificada, né? Por que fizeram aquela pesquisa? Então, para quem vai ler um artigo científico, só importa isso.
Então ele dá uma olhada, tem um resumo ali, ele já dá uma olhadinha, e aí ele vê se ele vai detalhar, estudar todo o artigo, ok? Então é como se fosse uma apresentação de um livro, né? Então a notação científica, ela apresenta uma ideia de forma mais compacta, para que você entenda rapidamente aquela ideia. Por que saber notação científica? Então a notação científica, né, como eu acabei de falar, é extremamente importante para ciência, para medidas experimentais, para artigos, e também para a engenharia. Quando você vai fazer o controle de qualidade de uma peça na engenharia, ok? Você precisa da medida dela, da ordem de grandeza dela, e tem que respeitar alguns padrões, algumas normas, para que as peças se encaixem quando for fazer a montagem de uma máquina. A notação científica também, como eu acabei de falar, ela é muito usada na metrologia, né? Então, por exemplo, aqui o laboratório da Inmetro, que faz o controle de qualidade dos produtos que são vendidos para nós aí no mercado, por aí, ok? Então, a gente já fica bem convencido aqui de que é importante conhecer a notação científica, tá? Bom, como que se expressa, então, o número de notação científica? Eu vou apresentar aqui uma receita, né? Até pus um chefe aqui falando, basta seguir uma receita. É uma receitinha mesmo, é uma anotação, é um padrão. É só entender o padrão, ok? Primeiro processo, você tem que olhar um número. Então, eu coloquei aqui um número, que é o diâmetro de um fio de cabelo, que é 0,0008473 metros. Se a gente for ver aqui, ó, décimo, centésimo, milionésimo, aqui, ó, milésimo, é 84 milésimos de espessura, milésimos de metro, ok? Não é milímetros, milésimos de metro, tá? É micrometro, nós chamamos. Então, nós queremos colocar esse número com 3 classes de precisão. O que significa 3 classes de precisão? Vamos usar só 3 algarismos, 3 casos de algarismos. Bom, então primeiro eu tenho que ter, primeiro passo da receita. Bem fácil, ó, receitinha, primeiro passo da receita. Vamos lá. Identifique o algarismo mais significativo do número. Não pode ser o zero não tem significado, ok? Então é o algarismo mais significativo que não pode ser o zero. Então você vai observar no número aqui, qual é o algarismo mais significativo, que está mais à esquerda, com classe mais alta? O 8, está mais à esquerda, ok? O 3 aqui não pode porque está lá na direita, então classe inferior. Aqui classe mais alta, o 8. Agora, vamos para o segundo passo. No segundo passo, vamos deslocar a vírgula até a direita do algarismo que nós identificamos como de maior grandeza. Então vamos lá, levar a vírgula aqui, onde está o 0, casa da unidade, levar até a casa do 8, até a direita do 8. Vamos lá, conta quantas casas a gente vai pular. Como a gente vai pular para a direita, então a gente está pulando no sentido negativo, no sentido da inferioridade da classe. Então, negativo. Vamos lá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 passos. Pulamos menos 5 casas. Então agora contamos os pulos e vamos para o próximo passo. Passo 3. Acrescente a potência 10 que está lá oculta normalmente, que é a potência 10 da classe da unidade. Assim, normalmente ela está oculta porque vale 1, né? 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo, tá? Então você vai pegar o 10 elevado a 0, vai somar no expoente no 0 aqui, vai somar o número de pulos que você deu, com o sinal, se for para a direita negativo, se for para a esquerda, positivo. Então, menos 5. Então, 0 mais menos 5, menos 5. Então, temos aí o número em notação científica agora. 8,4783 vezes 10 elevado a menos 5. Mas ainda não temos 3 classes de precisão. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes de precisão. Quanto mais classes de precisão, mais preciso é o número, ok? Então, quando você vai retirar as classes de precisão, vamos reduzir aqui só para 3, nesse caso você está aplicando o arredondamento, você está deixando o número mais grosseiro, menos preciso, ok? Então, vamos lá. Para fazer o quarto passo com o arredondamento, você vai seguir regras, umas regrinhas bem tranquilas, tá? E eu coloquei aqui para você de forma bem tranquila para você entender. Arredonde o número até o número de classes de precisão pretendidas. Então, olha só. Primeiro, quais são os algarismos que a gente vai tirar aqui do número? O 8 e o 3. Vamos descartar essas duas classes, ok? Começa, então, identificando o algarismo de menor classe, o que vai ser descartado antes. Quem vai ser descartado antes?
o 3. Ok? Então, pergunta se esse algarismo é maior ou menor que 5. 3 é maior ou menor que 5? Não, não é maior que 5. É menor. Então, não. Se não, descarte esse algarismo. Só descartar. Então, se é menor que 5, só descarta. Então, descartamos. Ficou aqui 8,47, 8. O 3 foi embora. Falta agora o 8. Então, pega o 8 e faz de novo a pergunta. 8 é maior ou igual a 5? Opa, é maior que 5. Se é maior que 5, sim. Então, descarte o 8, mas aumente um valor, aumente 1, né? Adicione 1 ao algarismo antecessor, o anterior, o 7. Acrescentando 1 no 7, 8,48. O resultado, então, é 8,48 vezes 10 elevado a menos 5 metros. É a ordem de grandeza, é o número da espessura do cabelo em notação científica, com 3 classes de precisão. Ok? Bom, pessoal, vamos praticar, fazer um exercício para terminar a nossa aula. Então, olha só. A distância da Terra à Lua é de 484.403 quilômetros. Lembrando que 1 quilômetro é igual a 10 ao cubo metros. Né? 1 quilômetro, K aqui vale 10 ao cubo. Então, é 1.000 metros. 1.000 metros. Né? Desenvolva a expressão correta da distância entre a Terra e a Lua em notação científica, em metros, que é o padrão internacional de medida de distância. O metro é o padrão internacional de medida de distância. Não esqueçam isso, hein? A alternativa que expressa o correto formato em notação científica para 3 classes de precisão é o algarismo de menor precisão da distância, informado em quilômetros. Então aqui, está informado em quilômetros a medida, nós queremos saber qual é o algarismo de menor precisão. Ok? Essas são as alternativas que nós queremos saber. Distância da Terra até a Lua é 4,84 vezes 10 elevado a 5 metros. E o algarismo de menor precisão é o 3. E assim vai as alternativas. Tempo para vocês fazerem. Ok? Vamos lá. Então, galera, espero que você tenha resolvido tranquilamente o problema. Então, olha só. O que a gente quer fazer? Colocar esse número aqui, 484.403 quilômetros, em notação científica e medida em metro. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, olhar para esse valor e responder aquela segunda pergunta que ele diz assim, qual é o algarismo de menor classe, de menor precisão, né? Menor classe de precisão. É só ir lá para a direita, o que tiver mais à direita diferente de zero, é o algarismo de menor precisão. É o 3, né? Então, 3
nós sabemos que o 3 é o algarismo de menor precisão. Agora vamos transformar isso em metros. Então aqui nós colocamos o quilômetro em metros, 10 ao cubo metros. Então nós temos esse valor, esse número aqui, 10 ao cubo metros. Vírgula sempre no final do número, tá? Indicando que a vírgula está na casa da milhar, tá? Esse 3 aqui não é um 3, é um 3.000 metros, ok? Então vamos lá. Vamos pular a vírgula, que está aqui no 3, até o algarismo mais significativo, aquele que tiver mais esquerda diferente de 0, é o 4. Então pula até o 4, vamos contar quantas casas a gente vai pular. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 5 casas. Como aqui já tem o 3, né, no expoente, então mais 5. 5 mais 3, 8. Opa, o número então ficou 4,84, 403, vezes 10 elevado à oitava metros. Aplique agora a técnica do arredondamento. Né? Então, 3 é menor que 5, descarta, não faz nada. 0, descarta, não faz nada. 4 é menor que 5? Sim, descarta, não faz nada. Acabou. 4,84 vezes 10 elevado à oitava metros. Tá aí a resposta correta seria então 4,84 vezes 10 elevado à oitava metros, e o algarismo de menor precisão é o 3, que é o último algarismo à direita, né, diferente de 0. Bom, gente, então o que a gente viu nessa aula? A gente viu que a notação científica é uma forma convencional, um padrão, né, para apresentar medidas de objetos na engenharia, na ciência. Aprendemos a colocar o número em notação científica, utilizando a regra lá das classes e também utilizando a regra de arredondamento, ok? E é isso, um abraço para vocês e obrigado por esta aula. Um abraço, até mais.